casos de repercussão versus casos comuns. O que nos interessou pesquisar e entender é como as instituições do sistema de justiça criminal trabalhavam e administravam casos de repercussão, no seu contraste com os casos comuns do dia a dia, da rotina desses agentes do sistema de justiça criminal. Participaram dessa pesquisa, então, não só professores, doutores, mas também estudantes de graduação e estudantes de pós-graduação. A gente era um grupo de pesquisa, nos reuníamos periodicamente para discutir o que víamos em nossos campos, que a gente podia chamar de casos de repercussão. O que se pergunta é por que, em certos casos, casos chamados de repercussão, esse sistema funciona com mais agilidade e mais efetividade, né, do que em casos rotineiros, onde ele não parece ter a mesma agilidade. Sabe-se, por exemplo, que grande parte dos crimes que são denunciados resultam de prisões em flagrante, o que quer dizer que há pouca investigação policial na maior parte dos crimes. Em alguns casos essa investigação ocorre, em outros casos essa investigação não ocorre. Por que será isso? O caso Juan é a história de Juan G. Moraes, um menino de 11 anos de idade que foi morto por policiais militares do batalhão de Mesquita. Juan morava na favela de Danon, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, do estado do Rio de Janeiro. Ele estava indo com seu irmão da igreja para casa, junto com outros dois meninos que eles não conheciam da mesma favela, quando de repente se viram envolvidos num tiroteio por parte da polícia. A partir do tiroteio, Juan morreu e outro menino, depois identificado como traficante, de nome Igor, também morreu. O caso Juan aparece na mídia inicialmente como um típico confronto entre policiais militares e traficantes. Só que parece que a partir dele, um menor de idade estaria no hospital. A partir dessa matéria, uma pequena matéria no jornal, um assessor do presidente da Comissão de Direitos Humanos da LERJ, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o deputado Marcelo Freixo, chamou a atenção a presença desse menor e foram para o hospital. Conversando com esse menino, o irmão de Juan, descobriram que não se tratava de traficantes, que eles andavam pela favela voltando na casa dele quando foram surpreendidos pelos tiros da polícia. E o irmão de Juan conta também que viu, ao se esconder, como os policiais escondiam e sumiam com o corpo de Juan. Então, inicialmente, a demanda a partir do caso foi uma mobilização das pessoas do bairro e do pai e a mãe do Juan pela aparição do corpo do Juan, sem saber necessariamente se estava vivo ou morto. Quer dizer, você começa apresentando o caso como um caso de normalidade, e ele se transforma num caso excepcional em função de uma série de elementos que são comuns a muitos casos, né? Mas que, no caso, ficam sempre escondidos e submetidos à falta de investigação e à aceitação rotineira das explicações policiais. Patrícia Scioli era uma juíza criminal no município de São Gonçalo e morava em Niterói, na praia de Piratininga. Um dia, ela estava voltando, meia-noite, depois do trabalho, na casa dela, quando, já estacionando o carro, foi abordada por duas pessoas de moto que deram 21 tiros e, obviamente, executaram ela no carro, na porta da casa dela. O caso da juíza é um caso de uma juíza excepcionalmente rigorosa, que tomava uma atitude ativa, né, diante dos crimes chamados de autos de resistência. Segundo a pesquisa do sociólogo Michel Mise, entre 2001 e 2011, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro matou em torno de 10 mil pessoas. Então, a anormalidade desse caso é que tanta atitude da juíza fora da rotina de tomar uma atitude ativa diante dos autos de resistência que lhe vinham às mãos, quanto do coronel em reagir a isso, foram situações de excepcionalidade. O caso foi imediatamente noticiado pelos jornais, se tratava da morte de uma juíza criminal e rapidamente foi apurado e investigado pela Polícia Civil e foram indiciados, acusados, julgados e posteriormente todos eles condenados pela execução e assassinato da juíza.
Para discutirmos esse problema, nós escolhemos 2 casos, né, o caso Juan e o caso Patrícia Scioli, né, como casos paradigmáticos que pudessem nos ajudar a pensar as questões que nós tínhamos nos proposto. Além do caso da Patrícia Scioli e do menino Juan, surgiram outros casos nos nossos campos de pesquisa. Por exemplo, o caso do goleiro Bruno, o caso do DG dançarino da Globo, também o caso Amarildo e ainda o caso dos policiais do Sumaré que executaram 2 meninos no Alto do Sumaré. Como é que a gente fez a pesquisa? Com os 2 casos de repercussão, o caso Juan e o caso da juíza Patrícia Scioli, a gente acompanhou os 2 casos a partir de levantamento na mídia, jornais, redes sociais, televisão, de qualquer notícia que desse conta da história dos casos, da investigação da polícia, do julgamento, de opiniões sobre os casos. Não foi a repercussão midiática o foco da nossa pesquisa, mas sim a repercussão dentro do Poder Judiciário. Em diferentes campos, delegacias, Tribunal do Júri, varas criminais comuns, Polícia Civil, Polícia Militar, nós estudávamos a repercussão para esses agentes. Então, a repercussão dizia respeito a isso. Como que esses casos, chegando então nas agências, né, do sistema de justiça criminal, como que eles são tratados? Por outro lado, fizemos entrevistas com pessoas envolvidas, políticos, familiares, juízes, promotores que participaram do caso. E, por último, acompanhamos todos os julgamentos dos policiais acusados pelo caso Juan, foi um julgamento no Tribunal de Nova Iguaçu, e os 6 júris feitos contra os 11 policiais acusados pelo assassinato da juíza Patrícia Scioli no Tribunal de Júri de Niterói. O método empregado no trabalho da pesquisa é o método etnográfico, né, que implica fundamentalmente um diálogo com os envolvidos, né, um diálogo com as pessoas que estão envolvidas naquilo que se quer pesquisar e investigar. Não é uma investigação militante, quer dizer, para descobrir o que é certo, o que é errado, se isso aí, né, vai ter um resultado de correção do sistema, etc. Mas sim uma tentativa de compreensão das motivações dos agentes e que pudessem, então, nos informar sobre a racionalidade peculiar a esse sistema. Os resultados da pesquisa apontam para o fato de que esse sistema, quando é rotineiramente acionado, ele foi feito para não funcionar. O que deveria levar o sistema a funcionar com efetividade não é acionado de maneira completa. Isso começa desde o momento em que a polícia recebe uma notícia, ou recebe uma pessoa fazendo uma notícia de um crime na delegacia, até a hora que ela não envia o inquérito para o promotor, porque não tem elementos, ou que envia esse inquérito para o promotor que tem elementos. Nesse momento, né, é que entram em cena os fatores extrajudiciais e extrapoliciais, ou de natureza corporativa, né, quer dizer, a importância interna que se dá ao caso em função do status da pessoa que sofreu o homicídio, ou então em termos de valoração pela mídia, da necessidade de se apurar o caso com rigor. O que ressalta, portanto, é que rotineiramente o sistema não é acionado para funcionar. Então não é um problema propriamente do sistema, mas um problema de que se rotinizou que ele só funciona em casos excepcionais. Em casos normais, em casos rotineiros, ele não funciona. Inclusive, nós temos textos, outras pesquisas que atestam isso, não só na Polícia Civil Criminal, como também na Polícia Federal, onde as forças-tarefa é que costumam funcionar. Por exemplo, no caso do Mensalão, no caso da Operação Lava Jato, e que nas operações regulares e comuns essa articulação não se dá, o sistema se mostra ineficaz para suas finalidades, de apurar, denunciar e, eventualmente, julgar os responsáveis.